Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora aumenta que me estejam a visualizar, aqui naquele que é o vosso programa do político de topo, aqui desta oficina, que é a oficina 10, que tem a ver com o Parlamento e que tem a ver com a imagem pública, que tem a ver com o poder, tem a ver com o serviço público, tem a ver com todas estas temáticas de Capricórnio e que são claramente saturninas. Estamos em Saturno, estamos também na época natalícia, na quadra natalícia, e hoje vamos falar aqui nesta sexta lição de chamar a atenção a qualquer preço. A importância da visibilidade, quer na política, quer nas relações internacionais, quer em tudo aquilo que é o universo do serviço público e da imagem pública. Obviamente que já falámos da reputação, agora vamos falar da chamada da visibilidade e da atenção que merecemos, da validação também, podemos ver dessa perspectiva, mas temos que vê-la de uma perspectiva de jogo, ou seja, temos que vê-la como algo que tem essencialmente a ver com domínio e poder. Mas que em si é apenas um aspecto da vida, não é? Portanto, convém aqui relativizar todas estas questões, embora obviamente não possamos ignorar que chamar a atenção, saber ser popular é muito importante. Mas também o saber ser popular é também saber destacar o outro. Já percebemos que a descrição, o ser discreto, o ser reservado, o falar pouco, é também uma característica desta oficina, desta área de vida e de trabalho, e portanto há aqui que fazer equilíbrios e compensações muito fortes entre aquilo que é a visibilidade e ao mesmo tempo a manutenção da sua própria descrição. Ou seja, nós devemos chamar a atenção pelos bons motivos, a visibilidade, mas também não podemos cair nos excessos. Isto é sempre um equilíbrio e é sempre difícil. Tomemos o exemplo de alguns líderes populistas, como é o caso de André Ventura, em que realmente ele aparece permanentemente, mas não há dúvida nenhuma que ele ao aparecer de forma permanente na política é uma faca de dois gumes. É evidente que ganha popularidade, é evidente que a visibilidade, e aqui está exatamente porque aquela a regra sexta e ela é importante, chamar a atenção a qualquer preço permite ganhar votos, isso não há dúvida nenhuma, mas também expõe no longo prazo fragilidades. Todas as fragilidades que acontecem de depois, ao se focar demasiado na visibilidade, poder descurar outros pontos, outros pormenores, e como eu já disse, os erros são públicos, não é? Assim, na política os erros não se escondem, não é possível esconder os erros, eles já estão todos publicamente expostos. Portanto, tudo vai acabar por acontecer e por ser revelado quando se tenta esconder de alguma forma as fragilidades. Portanto, é também preciso ter cuidado com este outro lado da visibilidade. Então, a ideia central é que é essencial destacar-se para manter o poder, para se manter, para de alguma forma continuar a ser falado, para que seja relevante e para que seja relevado pelos outros, isto é essencial. Portanto, a validação é fundamental, não vamos aqui fugir a isso. Agora, é preciso perceber que quando ela funciona como um vício, uma dependência, e nós sabemos que aqui o risco é sempre este, qualquer situação, qualquer lei não pode ser levada ao extremo. Ela faz parte de um equilíbrio, daí eu trazer aqui o Tetris, um equilíbrio em que nós temos que saber jogar com os diferentes elementos de forma a ir mantendo esse equilíbrio. Porque ela pode jogar contra. A partir do momento em que nos tornamos vulgares, em que perdemos o nosso lado enigmático e o nosso lado de fortaleza, também nos vamos tornar invisíveis, não é? E, portanto, aqueles que permanecem invisíveis são esquecidos e o segredo está em parecer maior, mais colorido, mais interessante do que os outros. Ou seja, manter sempre uma vantagem relativamente aos outros. Embora esta vantagem tenha que ser sustentada e sustentável. E, fundamentalmente, saber que ela está a ser usada para um objetivo que é, obviamente, atingir, digamos, uma maior capacidade. Portanto, esta visibilidade serve um propósito e tem que servir um propósito. Se ela morre em si mesmo, ela pode encerrar também um vício, uma dependência que depois podem obliterar, por simplesmente, a dimensão de poder. Aqui uma segunda ideia que eu quero também trazer e que é importante é fazer um enquadramento devido a esta ideia de visibilidade nas teorias políticas. Como é que as teorias políticas, no fundo, também concebem a ideia de visibilidade e concebem-na de forma diferente ou de formas diferentes. Enquanto que a visibilidade no realismo é percebida e aceita como um projeto de poder e forma de dissuasão de inimigos, essencialmente como, mais uma vez, tentativa de criar digamos,
uma defesa e uma estrutura que impeça, cria uma blindagem, uma estrutura blindada para que não seja penetrada, essa mesma noção de realismo. Temos, por outro lado, também o liberalismo, que diz que ser notado é importante para influenciar nas negociações, portanto, ser aqui importante nas negociações e, ao fim e ao cabo, ter um papel determinante, ser, no fundo, um pouco aquilo que acontece com a Presidente da Comissão Europeia, Van der Leyen, ou seja, tentar, ao ser notada e estar permanentemente em palco, influenciar negociações, ser um pivô negocial, construir negociações entre vários parceiros. Aliás, a União Europeia é tremendamente eficaz e lá está, mais uma vez, como produto do liberalismo, nesta capacidade de ser notado para influenciar negociações, que é manifestamente diferente do realismo, onde se calhar a imagem é mais de criar uma aura de poder que crie medo e que dissuada os inimigos. Finalmente, o construtivismo é moldar a percepção e criar legitimidade, ou seja, à medida que as interligações são estabelecidas, isto não só permite perceber qual é a sua função e, dentro do jogo geral, permite essa legitimidade. Os dois primeiros ainda acreditam na figura central líder, o construtivismo já acredita mais numa sociedade que se gera ela própria e é uma ideia mais interessante. De qualquer das maneiras, a visibilidade é sempre relevante, seja para ter uma imagem de poder forte para se blindar, seja para comunicar, seja para criar legitimidade dentro de uma percepção coletiva. Todas elas são formas de legitimação e, portanto, a visibilidade aparece sem dúvida nas teorias políticas como forma de legitimação. Maquiavel e Robert Greene têm aqui visões um bocadinho dispares. Enquanto Maquiavel diz que o príncipe deve parecer mais do que é e deve sempre oferecer, digamos assim, uma imagem que seja muito superior àquilo que é o seu real valor, ou seja, o valor real deve ser hiperbolizado de forma a reunir em si mais poder e mais influência, Greene não é tão absolutista. Ele acredita aqui que há uma interligação entre várias versões desta visibilidade. Ele entende, sem dúvida, que deve chamar a atenção a qualquer custo de forma a concentrar poder, que deve criar também uma imagem que seja real e impactante. Ou seja, também não pode ser uma imagem frágil ou uma imagem em que pura e simplesmente fala demais ou não é correto ou parece efetivamente fazível ou tem expressões de perda de poder. E tudo isso mostra ou cria uma imagem que é, na verdade, frágil, pouco impactante, pouco forte, e isso não lhe interessa. Finalmente, na Lei 25 tem a questão de se recriar continuamente, ter o poder de se transformar, de se estar constantemente em figuração transformativa, em ter a capacidade de ser adaptativo. Ora, tudo isto também é uma forma de ter visibilidade, mas uma visibilidade que não tem que ser estática, mas deve ser dinâmica e contínua. Isto contraria um bocado aquela ideia de deve parecer mais do que é e de manter uma imagem, no fundo, fixa ou estrutural muito forte, que é mais realista. Aqui temos uma visão, ao recriar-se continuamente, que é mais construtivista e mais liberal, o que é também mais real, não é? Portanto, esta Lei 25 combina aqui com a Lei 6 e 34 relativamente aqui a esta reflexão acerca da visibilidade. Enquanto exercício, vamos aqui criar visibilidade e atrair atenção. Portanto, este exercício é criar a sua imagem desejada, escolher uma estratégia de visibilidade para essa mesma imagem que criou, ou seja, primeiro uma imagem desejada, depois uma estratégia, ou seja, desenvolver estratégias de exposição pública, portanto, para qualquer exercício, para um blog, para uma situação de um canal de YouTube, o que seja, criar aqui uma estratégia de visibilidade, interagir com os outros para testar a sua imagem e depois receber feedbacks sobre o seu impacto para aqui criar também uma estratégia concertada, ou seja, não ser apenas uma estratégia pessoal, que parta da sua própria visão e do seu próprio feedback, mas que estabeleça feedbacks com terceiros para uma melhor e uma maior evolução também a partir daquilo que é este exercício. Depois, estratégias de visibilidade que aqui pode ter. Pode ter aqui várias estratégias de visibilidade. Exibir habilidades publicamente, um aspecto também que é importante. Criar mistério, este aspecto é sempre importante. Ou seja, há sempre aqui que usar a reserva da sua intimidade e saber que há aqui aspectos íntimos que você deve capitalizar para depois aparecer de uma forma mais consistente, ok? Exagerar em qualidades marcantes, portanto também ter aqui uma capacidade de hiperbolizar aquilo que são as suas próprias faculdades e capacidades e aparecer em locais estratégicos, ou seja, saber escolher os sítios onde possa ter impacto.
Ou seja, a geolocalização é muito importante, saber exatamente onde colocar e onde se colocar para poder ser visível e ter aqui exercer a sua capacidade de influência. Saber exagerar as suas qualidades marcantes, saber hiperbolizar aquilo que são as suas virtudes e minimizar aquilo que são os seus defeitos e dependências, saber ter uma aura de mistério e exibir habilmente as suas habilidades de forma pública. Não ter problema nenhum em publicamente exibir as suas habilidades. Se conseguir controlar estes 4 elementos, você terá uma estratégia de visibilidade muito bem construída. Finalmente, uma reflexão e feedback que é aqui importante ter e que devemos ter, até que ponto é que eu fui percebido, ou seja, você refletir um bocadinho aqui na sua imagem, na forma como a projetou, se foi percebido, se entenderam exatamente aquilo que queria, onde queria chegar, e portanto ser aqui também crítico e avaliador daquilo que aquilo que foi o seu trabalho e a forma como também foi percebido e entendido pelos outros. Se essa imagem foi eficaz, se efetivamente essa imagem foi aceita e de alguma forma colou para os outros, e como é que pode melhorar para se destacar ainda mais, como é que você pode, realmente olhando para as suas qualidades e para aquilo que já foi o seu trabalho, como é que você ainda pode evoluir mais e chegar a patamares mais elevados de destaque relativamente àquilo que são os seus objetivos. Portanto, aqui também ter esta capacidade de autoavaliação e transformação das suas metas. Finalmente, criar aqui hábitos de visibilidade, não é? Que são importantes, e para criar esses hábitos de visibilidade, você deve, acima de tudo, ser capaz de ter um registro, não é? Por escrito sobre a sua rotina de visibilidade, ou seja, você perceber, tendo um diário, o que é que está a acontecer do ponto de vista da sua visibilidade, da sua projeção. E sim, se você tiver um canal do YouTube, isso é-lhe feito automaticamente pela avaliação das audiências e do share. Portanto, também é algo que é direto, mas imagino que não é, ou que não tem um canal de YouTube e que não tem um instrumento que lhe faça isso por si. Eu acho que você, mesmo na sua vida privada, pode usar instrumentos similares para tentar ter, digamos, um sistema de Python para fazer este tipo de cálculo. Seria interessante. Porquê? Porque isto permite também perceber o que é que está a funcionar bem e o que é que não está a funcionar. Ou seja, é muito importante como pistas. A visibilidade é importante não só para a validade e para se sentir bem com o facto de estar a ser visionado, mas também para você perceber o que é que pode adaptar e melhorar na sua estrutura, naquilo que está a fazer, para se tornar ainda mais eficaz. Depois aplicar ativamente por 15 dias, repetir por 2 ciclos de 15 dias, 15 dias, 15 dias, formando os tais 90 dias, para depois reavaliar novamente a sua presença. Era isto que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado da aula de hoje. Voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.